Então, enquanto a Cíntia não chega, eu vou adiantando para vocês que hoje o nosso bate-papo vai ser com duas pessoas por quem eu tenho um carinho muito especial, que é a Cíntia Leibovitch, que é jornalista e escritora de Buenos Aires, e o Roberto Lima, que também é jornalista e escritor que vive em Nova York. A Cíntia fez as traduções para as legendas do DVD em espanhol. E o Roberto fez as traduções das letras das músicas para o inglês. E é muito bom porque o DVD pôde viajar por aí afora e quem não entende português podia escolher ter legendas enquanto a gente cantava. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente como foram feitas essas traduções e como foi o processo todo. Agora sim, parece que temos Cíntia, vamos ver. Vamos ver se a Cíntia entra agora. Olá! Olá! Por fim! Tudo bem? Tudo bem, querida. Que bom te ter aqui. Assim, pelo menos à distância, mas pelo menos a gente vai se vendo e vai ser muito bom a gente poder falar um pouco da nossa história, né? Eu queria começar contando para as pessoas aqui do Brasil que a Cíntia é uma jornalista e escritora, agente artística, astróloga, produtora de rádio e TV na Argentina, na Espanha e Portugal. Escreveu para os mais importantes jornais de Buenos Aires, trabalhou com vários artistas e espetáculos, como o Fito Páez, que trabalhou com Café de los Maestros, enfim, ela foi assessora de imprensa do Fito durante anos, e agora a gente vai falar sobre isso. Em parceria com a Laura Ramos, ela fez essa obra-prima, que é Corazones en Chamas, que é um livro sobre a história do rock argentino dos anos 80. E hoje a Cíntia é assessora de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade do presidente do Banco de la Nación Argentina. Só isso, fiquei cansado só de contar quem tu é, Cíntia. Eu fiquei com vergonha, eu não gosto de ouvir assim. Sabe que nesse livro figura o show do Clayton e Cledir, do Belas Artes? Você já viu isso? Isso, nós fazemos parte da história do rock argentino, então, dos anos 80. Obviamente, sim. Sim. Me conta isso, Cíntia, como foi essa história? Eu era jornalista do suplemento, sim, o suplemento para pessoas jovens do Diário Clarim, do jornal. E aí eu fui assistir o show, eu nem conhecia vocês, nem nada, eu ainda nem conhecia a Ivone. Mas adorei o show, adorei o show. Esse show para nós também foi inesquecível, porque a gente estava lançando o nosso disco em espanhol, que aliás a gente vai lançar agora em digital também em breve, viu, Cíntia? Que ainda não saiu aqui no Brasil. É um disco que a gente tem Mercedes Sosa, Leão Rieco cantando conosco. E aí teve um show que aconteceu nessa mesma época no estádio do Vélez, que é um estádio, sei lá, 100, 150 mil pessoas, não sei quantas pessoas tinham, né? E era um show da Mercedes... O maior de Buenos Aires, sim. Sim, era o show da Mercedes com o Leon e o Milton Nascimento. E a Mercedes nos convidou para ir para participar. Então, a nossa estreia em Buenos Aires, né, eu digo que eu, em geral, quando vou para Buenos Aires, eu gosto de cantar em estádios de futebol lotado. Você sabe que eu assisti esse show também, como jornalista. E adorei, foi maravilhoso, gostei muito. Que bom. Muito. Mas depois disso a gente se conheceu, nos aproximamos muito, porque tu trabalhavas com o Fito Páez e a Ivone, minha mulher, também. Foi produtora do Fito e do Charly Garcia durante muitos anos. E a gente acabou uma proximidade grande e ficamos muito amigos, né? Enfim, e tu viraste a minha professora de espanhol, né? Porque assim como tem a minha grande paixão pelas palavras, né?
eu encontrei em ti uma companheira que era a mesma coisa. Você é uma apaixonada pelas palavras, pela língua, curiosa de saber o português melhor, e eu fui aprendendo contigo detalhes, né? Então, aqui, só para você saber, a Cíntia, quando vem ao Rio, fica aqui em casa sempre, né? E a gente fica tomando uns mates, ficamos tomando mate e trocando muita ideia, né? E sempre em cima dessa coisa de palavras, as coisas em espanhol, como se diz isso em espanhol, como se diz em português, né? Então, essa troca, para mim, sempre foi muito enriquecedora, continua sempre sendo, né? E, claro, na hora de fazer uma tradução para o espanhol, a gente lembrou de ti, claro, né, Cíntia? Como foi Você essa... sabe, meu amor, que o meu pai viajou para o Brasil nos 70, naquela década, e aí ele trouxe alguns discos da música brasileira. A Maria Elsa, o Caetano, o Gil, a Maria Bethânia, e aí... com a minha irmã, você conhece ela? A Jaque está aí, acabou de entrar, estou vendo aqui. Um beijo, Jaque. Né? Aí as duas aprendimos ouvindo, cantando e lendo as letras das músicas em português. Assim aprendimos a compreender e tentar falar o português. Dali a gente adora a música brasileira. Então, eu trabalhava ainda no periódico, quando eu conheci a Ivone, num festival da arte de Latinoamérica, em Brasília. Estavam o Fito, o Charlie, os Paralamas, a Mercedes Sosa. Isso, não sei, mas não me lembro, acho que foi 85, acho. E aí acho que nos conhecemos em... Estou falando muito mal. Não, está ótimo, o teu português está perfeito. Você sabe que eu trabalhei no Portugal, aí o tempo tudo tinha no meu ouvido a música, os passaredos, porque eu trabalhava no Castro Sodré, perto dos muelles da Lisboa. O tempo todo tinha essa música, mas estava tentando assim ordenar um cadinho, porque acho que nos conhecemos 92, 90, 91. E aí começamos a falar. Eu tenho duas coisas para agradecer, entre muitas outras. A Ivone, comecei com ela a trabalhar como produtora. E com você abriu para a gente a maravilhosa astrologia. Você lembra? Sim, e você se transformou numa astróloga, numa maestra de astrologia. Não, mas eu comecei com vocês, com a Cláudia Lisboa, né? Com a Claudinha querida. A Cláudia é nossa querida amiga também, é a nossa mestra, né? Com quem eu também tenho uma relação de vida inteira, que nós dois, eu com a Claudinha, estudamos com a Dona Emília em Porto Alegre, enfim, longas histórias, né, dessa paixão pelos astros também. Então, compartimos um pouco o amor pelas palavras e pelos astros. Isso, pela música, pela amizade, Sim, né? com certeza. Não, e é sempre muito bom estar contigo, viu, Cíntia? A Cíntia, depois de todas essas relações, assim, ela e a Ivone, minha mulher, viajaram, sei lá, pelo mundo inteiro, com o Fito, com o Charlie, aí, inventando mil coisas. E lá pelas tantas, um dia a Cíntia me chamou para participar do Café de los Maestros, um espetáculo maravilhoso, né, montado em Buenos Aires, com todos o pessoal mais da antiga do tango, né? Teve na película, né, um filme, teve disco, a produção acho que era do Gustavo Santaolalla, né, se não me engano. Enfim, isso aí também viajaram aí. E rapidamente, para explicar o tango, sempre tem o apresentador, né, com essa figura do cara que vai e apresenta e fala antes, aí depois entra, toca, aí o cara vem e fala mais um pouco. E eles viajavam pelo mundo inteiro, sempre sempre tendo alguém local fazendo essa apresentação. Aqui no Brasil fui eu que fiz, na convite da Cíntia, então eu era o apresentador né? Foi muito lindo. Fizemos aqui no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, e não me lembro mais.
Porque você e o Cleiton e o Vitor, ótimo, vocês, é óbvio, vocês têm o pai de vocês, era muito perto do tango também, né? Sim, o pai era um apaixonado pelo tango. O pai nasceu em Montevidéu. Nós temos uma relação muito forte com a fronteira, por conta disso, a nossa avó materna, e nós nascemos muito perto da fronteira, então o Uruguai e a Argentina sempre fez parte da nossa formação. À noite a gente sempre escutava as rádios de Buenos Aires, eu me lembro de LR1, Rádio El Mundo de Buenos Aires. Não sei se segue ainda existe essa rádio, Cíntia? Acho que mudou o nome da rádio. Era uma rádio que se pegava lá em Pelotas, por exemplo, não se pegava rádios aqui do Rio de Janeiro nem de São Paulo, mas a gente pegava as rádios de Buenos Aires. Então, era muito forte isso, a cultura, né, que era muito próxima da nossa, tanto o Uruguai como a Argentina, desde as coisas mais antigas, como Mercedes, Chopin, Cafrune e por aí vai, até encontrar a minha geração, que era Charly Garcia, Pedro Aznar, e depois vem Fito, e uma identificação enorme com a música deles, porque eles estavam fazendo do outro lado da fronteira o que a gente estava fazendo do lado de cá, né? Enfim, foi toda essa aproximação aí que é muito, muito, muito bacana para todos nós. Mas, Cíntia, me fala um pouco de como foi para ti esse trabalho da tradução. Como foi pegar algumas coisas escritas em português e passar para o espanhol. Alertando também o pessoal que dão uma versão de uma canção é uma coisa, uma tradução é uma outra coisa. O que a gente fez com a Cíntia e com o Roberto foram legendas para passar no vídeo enquanto a gente estava cantando em português. Então, a ideia seria fazer uma transcrição real para a língua e não necessariamente que tivesse que fazer uma versão onde pudesse se cantar, não é? A ideia era essa, né? Qual é a maior dificuldade que você encontrou, Cíntia? Não, acho que dificuldade nenhuma, porque a gente ficávamos muito conectados, né? Aí o tempo todo procurando, tentando, perguntando. Acho que, eu sou assim um desastre, tenho assim alguma aqui com os nomes das músicas, mas tem algumas com muitas palavras engraçadas, não tão fáceis para fazer a tradução, né? Sim, tem um detalhe... Maria Fumaça, por exemplo. Maria Fumaça, ferrocarril, o trem viejo, não me acordo como se quedou. Não? E um problema, um agravante que tem é que eu uso muito nas letras, muita gíria e muitas expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, elas vêm carregadas, ela tem uma carga cultural muito grande junto, não são só as palavras que estão sendo ditas. Então tem coisa, por exemplo, a Maria Fumaça mesmo, por exemplo, lá pelas tantas tinha o fez porquinho no meu pé, fazer porquinho... Vomitou. Yes. Vomitou no meu pé, mas, pô... Vomitou no meu pé, fica muito feio, né? Não me lembro qual foi a solução que você achou para isso. Não me lembro, eu tenho aqui, você me mandou. Tá falando, não? Não, estou só te ouvindo. Não. Estava também assim Tu eres la maestra. Não. Toquitó, temos muitas com o Saci Pererê, se lembra? O lobisomem. Tentávamos assim procurar algumas coisas. Canção da Meia-Noite. Isso. Fez porquinho no meu pé, me vomitou uma mulher. Não, era pesado isso aí. E isso, chanchada sobre mi pé. Ficávamos buscando esses detalhes, né? Por isso é tão precioso para mim assim essas traduções, um carinho com que tu fazias tudo isso, e a gente ia ao mesmo tempo eu ia aprendendo muito com essas histórias todas, né? Eu fiquei com isso muito orgulhosa, adorei. Mas você sabe, eu
não tenho o CD, não sei se nada, sumiu, não tenho o CD, então aí não consegui ver na capa as letras finais. Mas eu tenho agora, ó, só para DVD. agora a Biscoito Fino está lançando tudo em digital, tá? Saiu um primeiro vídeo com uma música que é o Corpo e Alma, e saiu o making of, saiu um documentário. As músicas, as gravações estão todas já nas plataformas de streaming, está tudo no ar. E o vídeo completo vai entrar no ar talvez daqui a um mês, mais ou menos. Existe todo um processo aí que está sendo feito. Eu vou ver, até conversar com a gravadora, a possibilidade de podermos entrar com o vídeo com a opção de legendas. Eu não sei se é possível isso no YouTube. Né? Seria maravilhoso. Ótimo. Seria ótimo, porque aí as pessoas, sei lá, estão lá na Espanha, querem ver o vídeo, podem ver com as legendas em espanhol, né? Sim, também se vocês vão sacar o disco em espanhol, acho que seria também muito bom abrir assim os ouvidos da gente aqui, os corações, as cabeças, né? Para o Cleiton e Cledir. Sabe que o disco em espanhol, eu trabalhei com o Edmundo Fonte, que eu acabo ficando amigo, né, das pessoas, porque só gente querida, né, então não tem como não ficar. O Edmundo é um poeta do México que foi com quem eu trabalhei as versões. No caso foi diferente, porque eu sentava com ele e buscávamos palavras que encaixassem naquela métrica e fizessem sentido, né? Então são duas coisas bem diferentes, uma tradução e uma versão, né? E o Edmundo fez um trabalho primoroso também, e a gente sentava na mesma escrivaninha e ficava os dois trabalhando juntos, né? Nessas versões. E sabe que eu, por exemplo, agora, o ano passado terminei, eu fiz um trabalho de versões para um músico espanhol, tá, que é o Emílio Aragón. O Emílio está lançando um disco inteiro, já lançou o disco, aliás, é belíssimo, porque o Emílio é de família de Cuba, que vive, enfim, e vive lá, e ele é um grande ator também de televisão e cinema. Eu conheço ele, claro. Conhece o Emílio? O Emílio é gente muito boa também, né? Muito querido, e trabalhamos muito essas versões, né? Eu escrevi as versões para o português, e ele vai lançar o disco agora aqui no Brasil também. Ainda não lançou. Olha, vocês trabalharam com o Carlos Narea também, esse disco? Claro. Aliás, foi o Carlos Narea que me aproximou do Emílio, né? O Carlos me ligou através da Ivone lá da Espanha, de Madrid, dizendo que o Emílio queria lançar o disco em português. Eu digo, pá, é comigo mesmo. E eu sabia isso, acho que foi o Carlos ou a Ivone quem me falaram isso. Sim, sim. Não, foi um trabalho lindo de fazer também com essa troca, assim como nós também fomos fazendo uma troca na hora das tuas traduções, eu fazia com ele também adora esses detalhes, enfim, tudo isso é muito bom, né? Que a gente vai enriquecendo com as maneiras de falar em outra língua, né? É bom demais. Nós trabalhamos juntos também com a Maria Helena Walsh, com as músicas da Maria Helena. Isso é um outro detalhe que eu esqueci de falar. Por exemplo, a Cíntia é responsável por me apresentar para a obra da Maria Helena Walsh. Né? A Maria Helena Walsh é muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas é uma ídola, assim, não só na Argentina, como na língua hispana toda, né? Por todo lado, América Latina. Ela é uma compositora de músicas infantis, fantástica, fantástica. Tudo são obras-primas assim, para as crianças. E a Cíntia me apresentou para a obra da Maria Helena Walsh, eu fiquei fascinado. Para o João, para o teu filho? Sim, aí eu aprendi a cantar e cantava para eles quando eles eram crianças. Meus filhos foram criados ouvindo mantras indianos, que eu ficava cantando para eles, ou então as músicas da Maria Helena Walsh, quando eram pequenos, né? E aquilo ficou tão impregnado em mim, fiquei tão fascinado pelo trabalho da Maria Helena Walsh, que
Mais recentemente, o Cleiton me procurou e me disse, cara, nós temos que fazer um disco infantil. Eu digo, pá, tô! Né? Porque eu digo, cara, eu tenho até uma relação com a Marília Helena. Então, a Marília Helena Walsh, que me chegou através de ti, foi super fundamental nesse trabalho infantil, que é o Par o Ímpar, né, que Cleiton e eu fizemos, porque eu, para escrever as letras, me inspirava muito no jeito da Maria Helena escrever, e não só isso, como também eu fiz versões de 2 músicas dela, que é a Margarida, a tartaruga, né? Manuelita, a tortuga, que é né? E o Perro Salchicha, El Perro Salchicha, que em português virou o Cão Salsicha. É genial, é genial. Quem não conhece a obra da Maria Helena, eu sugiro que procure, né? Procure porque é uma pessoa genial. Já se foi, né? Foi recentemente. Foi bem na época que a gente gravou o Para o Ímpar, foi quando ela partiu. Sim, há alguns anos, sim. É. Cíntia, eu estou vendo aqui que Tô que tô virou Estou muito louco. Estou muy loco. Chico, que loucura, onde está meu abogado? Muito bom, muito bom. Essas coisas de buscar. Também, eu como uso muito a linguagem popular, a língua das ruas, eu gosto muito da sonoridade, né, da língua. E eu acho que as línguas elas têm uma melodia determinada, né? E tanto é que eu gosto muito eu fico na rua sempre, para mim, as pessoas falando é sempre melodias que me entram, né? Enfim, para tu ter uma ideia, aqui no Brasil, que é um país tão grande, né? Nós temos melodias que acompanham as regiões muito diferentes, né? Tu chega no Nordeste, Cíntia, como é que você vai? Começa a melodia, começa lá, é sempre descendente, começa mais agudo e vai para o grave, né? Cíntia lá de Buenos Aires, entendeu? E se tu é gaúcho, tu é ao contrário, entendeu? Tu começa de baixo e vai para cima, ou seja, a língua, ela traz uma melodia intrínseca, né? Então, é claro, na hora que a gente vai fazer uma música, um gaúcho fazendo isso aí, está impregnado, né, na nossa cabeça, na cultura, assim como um nordestino, como um carioca, um paulista e por aí afora. Né? Então, com certeza. Nós temos também assim, os cordobeses, as pessoas do sul, os tucumanos, os cafetinos, os chamamés, sabe? Com suas características, né? Diferentes. Quando eu trabalhava no Portugal, eu estava fazendo um programa de televisão e aí era chamada de a brasileira, porque eu tinha um sotaque que aprendi com vocês. Que ótimo. E tu sabe, a primeira vez que cheguei na Venezuela, me perguntaram, tu eres argentino? E eu fiquei todo orgulhoso, ninguém percebeu que eu nem sabia falar espanhol direito. Porque, claro, o meu sotaque, o acento é todo da fronteira, é lacalle, né? Não é lacalle, né? Porque o espanhol falado na Argentina tem uma sonoridade muito diferente do que se fala na América Central, do que se fala na Espanha. Cada um tem seu jeito, né? Os mexicanos têm um jeito de falar muito específico. Os chilenos, os uruguaios, todos bem diferentes. Sim. O Cleiton está aqui, o Cleiton está nos assistindo dizendo, Cíntia, a brasileira, que linda. O Cleiton está comentando aqui dizendo, Cíntia, a brasileira. A brasileira. É muito bom. Beijo nele. Estou assistindo esses dias aos vivos, adorando. Que bom, que bom. É muito bom poder conversar contigo, viu, Cíntia? A gente bater um papo, relembrar um pouco o que foi esse trabalho tão bonito que a gente fez, né? E, enfim, todas as nossas histórias de vida, também nossos mates, né? A gente tomava muito mate junto aqui, eu e a Cíntia, mas o que acontece com a Cíntia é que os argentinos, eles não gostam da erva brasileira.
E eu não gosto Eu dela gosto. argentina. Não, você não gostava nada. Você queria... Aí nós resolvemos fazer um mate democrático, metade da Democrático. erva argentina, metade brasileira. A gente misturava e fizemos um mate que a gente apelidou de El Mate Mercosur. Sim, sim, certo, sim. Querido. Ficando assim, um bocadinho emocionada, porque estou pensando nesse momento da humanidade, nesse momento do mundo, nesse momento do Brasil tão querido, tudo que está acontecendo, né, com a pandemia, com os desejos de ter um Sim. mundo melhor, de maior humanidade, né? A gente está vivendo momentos muito difíceis, né? E por todo lado, no mundo inteiro, né? Agora, ao mesmo tempo, eu estou vendo no meio disso, no meio de tanta escuridão, um ponto de luz. Eu tenho visto as pessoas preocupadas mais com os outros, eu tenho visto as pessoas manifestarem solidariedade, né? Existem movimentos de caridade por todo lado. Né? E o que eu torço, o que eu espero é que esse sentimento que está brotando, né, de maneira espontânea por todo mundo possa começar a se manter depois que passar toda essa pandemia. Né? Eu espero que sim. Eu Sim, espero que a gente possa... concordo com você, mas também acho que Cíntia, temos que ser... Oi, acabou? Olá. Oi, eu estou te ouvindo. Oh. Estamos? Não. Cíntia, Estamos? vai... Alô, Cíntia, Querido. volviste. Mira, mi amor, muchas gracias por hablar en portugués con nosotros hoy. Tu portugués está perfecto, se pareces a una brasileña hablando, así que está lindo. Eu vou me despedir de você, tá? Muito obrigado mesmo, muito bom te reencontrar, sim. E eu vou chamar o Roberto, que está lá em Nova York daqui a pouco ele vai estar entrando aqui para conversar comigo, tá? Tá bom? Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu adoro você, adoro vocês. Graças. Obrigado, querida. Te cuida, hein? Beijo. Tchau, meu amor. Boa sorte para todos. Tchau. Congelou o meu aqui, é isso? Uhum. Tchau. Aqui estou eu de volta, sempre querida e fundamental. Sim, Cíntia é uma pessoa muito especial, muito querida na nossa vida aqui. E estão me ouvindo? Está tudo funcionando? Alô, Cíntia maravilhosa. Moça? Alô, estão me ouvindo? Alô, me ouvem? Você travando de vez em quando. Agora sim, já que sim, me ouve, tá tudo bem, tudo certo, né? Tá bom. Roberto Lima, estou aqui quando tu quiser. Ouvimos sim, ok, obrigado. Branca, nossa querida, que está ali, sempre é o nosso anjo da guarda que cuida da nossa vida toda. Nós e a família toda, porque agora a Branca inventou o Casa Ramil ainda, que a gente mistura. Roberto Lima, querido. What's up, dog? What's up, dog? Como é que tá? Tudo bem, Roberto? Como é que você tá, cara? O Winton manda lembranças. O Winton Marsalis, muitas histórias. A gente vai contar agora. Não conta todas, porque se tu começar a contar todas, eu vou contar as tuas histórias. Eu tenho um caminhão de provas contra você, nunca se esqueça disso. Roberto, baixa um pouquinho o teu vídeo para a tua cabeça chegar um pouco mais para o meio da imagem. Sim, tudo bem? Não. Mais para cima. Isso, vai um pouco mais. Aí. Cara, eu tô com o celular em cima de uma vela aqui de 7 dias. Isso é bom. Os tempos estão precisando de velas mesmo, Roberto.
Maravilha. Gente, assim como eu apresentei a Cíntia, eu vou falar um pouco do Roberto, também, que é um outro amigo querido, maravilhoso, também com quem a gente acabou se transformando, assim, criando uma relação muito especial, né? O Roberto... Familiar, né, Cleitinho? Hein? A relação familiar, acabamos nos tornando família, né, uns dos outros. Eu vi as filhas do Roberto nascerem e crescerem, e agora Estou indo embora, né? estão indo embora, né? Indo para a universidade, ele está desesperado, mas é isso, cara, elas começam a voar, né? Também o Roberto acompanhou, meus filhos também, né? E, mais rapidamente, Roberto, para quem não te conhece, eu vou te falar o seguinte: o Roberto é um jornalista e escritor mineiro. Ele emigrou para os Estados Unidos em 84, onde vive até hoje. Ele passou por várias coisas lá, daquele imigrante que chega sem nada, né? Entrou meio indocumentado por lá, que eu sei, tem uma longa história maravilhosa, lavou prato, foi garçom, trabalhou de tudo, né? Mas aí ele criou um jornal que é o Brazilian Voice, para mim o jornal mais importante em língua portuguesa dos Estados Unidos. Eu digo que ele criou um império jornalístico, né? E é um jornal para onde eu escrevo, tem uma coluna também, né? E recebe muito para isso, né, Cleitinho? É muito bem remunerado para tanto, né? Então, ele há anos, desde 88, ele criou esse jornal, o Brazilian Voice, que sai por toda a costa leste dos Estados Unidos. O Roberto foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional, a ABI Internacional, e é um escritor com vários livros lançados, né? Vai 1, 2, 3, 4 livros lançados, e vai lançar mais 2 no ano que vem. Enfim, e o principal de tudo é que é um amigo muito querido, né? Ficamos muito amigos. E na hora de pensar nas traduções das letras para o inglês, ninguém melhor do que o Roberto, que é um cara que domina profundamente, não só a nossa língua portuguesa ou brasileira, como domina o inglês também perfeitamente. Né, seu Roberto? Aí estou bem familiarizado com essas letras, né, cara? Eu gostava e gosto muito da dupla, né? Cleiton e Cleidir fazem parte da minha vida de uma maneira muito especial. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-los, e aí pintou, inclusive, a primeira situação da linguística, né? A empresária da dupla enviou para a gente uma relação de coisas que precisava. Gatorade de bergamota. Onde é que eu vou conseguir isso, cara, nos Estados Unidos? Gatorade de bergamota. Eu não achei. Eles são grandes gozadores. Gatorade de bergamota. Não achei. O Roberto botou ele e a equipe inteira a trabalhar, a procurar pelos Estados Unidos inteiro Gatorade. Cara, eu vi a divisa com Pensilvânia, cara. Não achei. Pedi desculpas na chegada. Eu quero pedir desculpas, porque nós não conseguimos o Gatorade de bergamota. Isso quase que a gente não viajou para os Estados Unidos. Cara, quando a gente se conheceu foi isso. O Roberto, junto com mais 2 amigos, eles tinham uma empresa que, além de todo o trabalho dele, ele é um apaixonado por música. Então, eles começaram a levar artistas brasileiros para fazer shows em Nova York e pela costa leste toda, né? Então, a primeira ida que a gente foi nessa situação. A Branquinha estava pegando no pé dele que não tinha o Gatorade de bergamota, né? A gente se divertiu muito. E aí ficamos muito amigos, né? Não só de fazer esses shows juntos, e aí começou esse processo de eu escrever para o Brazilian Voice também. A Branca dizendo aqui, nunca mais esqueceu do Gatorade, né? Próxima vez vou levar daqui. Eu fiz 6 meses de terapia, Branca. Roberto, muito bom. E aí a gente seguiu se encontrando pela vida fora, aí, não só em Nova York, em New Jersey, onde ele tem a sede do jornal, do Brazilian Voice. O Roberto mora mais para o interior, né, que é a grande opção de quem vive na região ali, mora numa cidadezinha que é Livingston. Tive o prazer de ficar lá um tempo com ele, com a Fábio, com as crianças, né, as gurias, que estão agora 2 mulheres lindas, né? E essa coisa de poder compartilhar um pouco da vida também com ele, né?
E Eu tudo... também fui ao Rio de Janeiro, você não se esqueça. É, Fiquei hospedado lá naquela mansão suntuosa lá no bairro do Juá, na Joatinga. tá E tem uma sempre... história muito engraçada. Eu preciso te fazer uma confissão, cara. Ih, virou Eu preciso confissão confessar agora. uma coisa assim, eu preciso arrancar isso do meu coração, porque está me incomodando muito. Fala, Roberto. Eu posso contar? Pode, eu faço coisa que eu sou padre no confessionário. Diga, Roberto. O Cledir, ele é um vegetariano convicto, ortodoxo. Ele é um vegetariano, o Madame Minâncora, para vocês terem uma ideia. É ortodoxo. E eu fui passar uma semana na casa dele, eu fui participar de um evento promovido pelo governo brasileiro, mas eu preferi ficar hospedado com eles lá, é sempre bom você estar em família. E eu como carne, eu bebo cerveja, eu tenho péssimos hábitos. Olhem para mim, eu tenho 35 anos, então esse embrulho de mandioca, né? Olha o Cledir agora, pô, esse cara deve misturar formol no chimarrão, ele tá, é o Benjamin Button. E aí eu cheguei lá e tive que me adaptar às regras da casa, né? O Cledir se orgulhava de nunca ter entrado uma peça de picanha na casa dele. Eu me benzi 3 vezes. Nunca entrou uma cerveja. Eu falei, mas para onde eu vim parar? Ah, vim para esse lugar aqui, tão bonito, mas sem pecado nessa casa. E eu sofri 3 dias, eu confesso, sofri porque eu sou carnívoro e eu já tentei me curar umas 2 ou 3 vezes, durou mais ou menos 20 minutos. E ele falou comigo, vai ser legal você ficar aqui, você ter essa mudança de hábitos, né? Vai ser salutar, não sei o que. Eu falei, tá bom, tio Cledir, deixa comigo. Só que Cledir tem uma mania, Chico Buarquiana, ele só acorda depois das 13 horas. Eu acordava 8 horas da manhã, eu acordo muito cedo, eu acordo 6 horas da manhã aqui na minha casa. Lá eu acordava tipo 6, 7, 8 da manhã, ficava virando na cama, naquela agonia. E eu resolvi caminhar, eu fui caminhar. Então, saí do condomínio do Cledir e fui para um bairro vizinho, descobri uma padaria, 9 horas da manhã, eu estava já há 3 dias só comendo folha, fruta, né, alface, até bergamota eu comi lá. Eu descobri uma padaria, eu chegava lá por volta das 8h30 da manhã, pedi uma cerveja e tinha uma daquelas bisnagas de mortadela, salame, assim, pendurada na parede, parecendo extintor de incêndio. Eu pedia para a moça cortar, ela cortava, eu ficava até tipo 11 horas da manhã. Chegava na casa do Cledir meio tchuco, cheio de mortadela na ideia, depois de almoçar comportadamente, a minha saladinha, o meu vegetal. E ele falava comigo, Roberto, eu estou tão orgulhoso de você, e aquilo me incomodou de contar para ele, que não é bem assim, né, cara? Eu falei, você está fazendo até caminhada, caralho, que legal, que orgulho que eu estou de você. Então, ele hoje saía para caminhar e caía de boca no pecado, caía de boca. E eu pensando, depois de uma semana, eu liguei para Fábio e disse, Fábio, eu estou te devolvendo outro homem, Fábio. Sim, que loucura. Eu tenho até mais gordinho, cara. Porque ele comia os vegetais aqui e saía para comer as porcarias fora ainda. Cara, você acordava 1 da manhã, 1 da tarde, quem manda, né? Quem manda? Acordava com aquela cara de Chico Buarque, assim, sonhador, inspirado. Olhava ao mar daquela varanda maravilhosa e eu, mineirinho ali, querendo comer um torresmo lá, acredito. Foi difícil. Foi difícil, mas depois... E eu quero contar para vocês também que eu, numa ocasião, que fui na casa do Roberto também, nos Estados Unidos, o Roberto, essa figura que vocês estão vendo, é o comedor de torresmo e etc., e cachaçinhas e cervejas, não sei o que mais. Ele me recebeu com um churrasco vegetariano fantástico, né? E mais, fez uma pizza do Jeca, que ele chama, era uma pizza que em vez de massa, ele usava o que era mesmo? Mandioca cozida. Porra, uma pizza maravilhosa, mandioca cozida, aí botava um tomatinho por cima, ficava muito bom. Confite de tomate. Essa criação eu fiz em homenagem a você. De vez em quando quando a saudade é muito grande, eu faço uma pizza do Jeca, mas eu jogo uns torresminhos por cima. Tá certo. Mas, Roberto, muitas histórias que a gente tem junto, e isso é muito bom. Tivemos noitadas em Miami,
né, que esse é melhor eu nem contar, porque... Acho que não tem problema, a gente quase foi preso. A gente quase foi preso em Miami, né? Nós fomos para lá pelo Fox Brasil, né, do Carlos Borges. Hoje até falei com o Carlos Borges, olha, hoje eu vou estar batendo papo com o Roberto lá. Pô. Eu fui lá para participar, um encontro, e o Roberto também estava, e a gente acabou indo para a noite lá, comer o meu cheesecake na noite em Miami, eu não gostei nada. Fiz até uma música que chama-se Help Me Mommy, Help Me Mommy. Quase fui preso numa rua de Miami. E por aí vai. Eu vou, qualquer hora a gente tem que retomar essa história. Mas tivemos em Miami, tivemos... Você, cara, você não bebe e você consegue manter o nível, né? O cara tá tomando uma bebida sem álcool e tá mais doido que você que bebeu 6 longos. Né? É que eu caí no pote quando era mais novo também, então andando nisso. Mas, enfim, muitas histórias lá, tanto nos Estados Unidos como aqui também, e no Brasil, enfim. E o Roberto é um torcedor do Cruzeiro, e eu sou um torcedor do Colorado, do Inter, volta e meia fica um fazendo brincadeiras com o outro, e ele sempre relembra aquele gol que o Figueiredo dói nas minhas costelas até hoje. Aquele gol de cabeça do Figueiredo, o gol iluminado, que foi exatamente no Cruzeiro, coisa que viramos aquele ano campeão brasileiro, né? Enfim, são muitas histórias boas. Mas eu queria que tu me falasse um pouco dessa experiência de fazer a tradução para o inglês. Tu é um cara que vive há tantos anos nos Estados Unidos e dominas muito bem a língua e também o português. Para mim foi muito fácil trabalhar contigo essas traduções, exatamente porque a gente tem eu não domino o inglês desse jeito, entendeu? Meu inglês é muito rudimentar para poder pensar em qualquer outra coisa. Mas eu acho que a gente foi trocando muitas figurinhas, né, de poder encontrar exatamente o que eu estava falando com a Cintia, por exemplo, as gírias daqui. Como é que tu vai passar deu para ti pro inglês? Não tem coisas que não tem, né? Mas a gente tenta... E maneirismos gaúchos, né? Como é que eu vou colocar tchê, bar, capaz, cri? Capaz, por exemplo, uma expressão nossa, né? Capable. Então esse trabalho, para mim, foi muito, muito interessante também, porque passei a entender um pouco mais as nuances da língua, do inglês, né? E como dizer em inglês as coisas que a gente fala aqui, né? Então, olha, a Fabiane aí entrando... Os jornais, eles são mais difíceis de você encontrar, né? Como é que você vai colocar o tri legal, né, cara? Tri legal. Onde é que eu consigo o tri para colocar? 3 times awesome. É que eu sou awesome mesmo. O turma, né? Como é que eu vou botar esse turma, né? Esse TC antes? Foi muito, assim, complicado. Como é que eu vou fazer isso assim sem que a canção perca a sua característica, esse seu lado regional e tal. E esse foi o maior desafio para a gente, né, na fazeção dessa tarefa. E a gente está falando de Deu Pra Ti, eu lembrei da tua história. Você tem uma história de adolescente com essa música também muito interessante, né? Da tua relação. Quando eu fui servir o Exército em Juiz de Fora, eu tinha 18 anos. E um pouco antes eu havia ganhado de presente aquele disco bonito que tem Deu Pra Ti, um dos discos mais importantes da minha vida. Eu sou uma pessoa de muita sorte, poder estar aqui agora batendo papo com o ídolo. Um dos meus 2 ídolos, nesse caso, para que o Cleiton não fique muito enciumado. Um beijo para ele, saudade dele. Saudade, viu, Cleiton? E eu tinha um costume, eu tinha um ritual. Quando eu saí da casa da minha mãe e do meu pai pela primeira vez, eu coloquei Deu Pra Ti para tocar. E isso acabou virando um ritual. Todas as vezes que eu ia visitar a minha família, tinha aquela vitrolinha sonata lá no meu quarto, eu ligava, deixava a música torando no último volume e colocava minha mochila nas costas e ia para o mundo de novo. Eu saía do portão da casa, que ficava um pouquinho distante, assim, e ainda escutava a música. E eu escuto agora, naquilo que eu estou falando com você, como se eu tivesse 18 anos novamente. E essa música continua me emocionando tantos anos depois.
Barato, não, e é muito lindo, porque eu me lembro que logo que a gente se conheceu, tu contasse essa história, né? Ou seja, como as músicas que a gente vai fazendo, vai criando, isso vai chegando a tantas pessoas, cada um com um sentimento, né? Vai tocar lá um guri do interior de Minas Gerais, né? Que anos depois acabou se transformando num grande amigo, né? É muito legal, assim como tem essa tua história, né? Várias outras pessoas, sei lá, por todo lado, com as suas histórias particulares, né, em relação... Eu acho que a canção, a música tem isso. Você casou com paixão, Cleidir? Hã? Quantas pessoas não levaram você e o Cleiton para um motel ouvindo paixão? É verdade. Não, muita gente casou, né? A gente escuta muito isso, eu e o Cleiton. A gente casou por causa da música de vocês, né? Então eu digo que nós somos padrinhos de vários casamentos, né, pelo Brasil afora. E muito legal fazer parte da vida das pessoas, né, desse jeito. Muito incrível. Ô, Roberto, nós temos aqui mais 4 minutos, eu tenho que fechar a live, que senão a gente perde a gravação. Tá? Eu tenho um clássico daqui a pouco, Cruzeiro e Caldense de Poços de Caldas. E Cruzeiro amanhã... tem ganhado por 3-0 daqui a pouco. Tá, e amanhã tem Inter e Avenida, amanhã de tarde, tá? Não perde, por isso que isso é uma maravilha. Tá? Ô, Roberto... Cara, de ansiedade, assim, para ver o jogo amanhã. Ô, Roberto, só para encerrar, lembrei da nossa história com o Whindersson Marsalis, Roberto. What's up, dog? A gente um outro, Cleitinho, como a gente diz lá em Minas Gerais. A gente estava no show do Ivan Lins, que a sua mulher estava empresariando naquela altura. Isso. A imensa Ivone de Virgílio, maravilhosa, amiga querida. E nós estávamos sentados, né? Sei, a gente estava ali na Minas Gerais. Veio um homem em nossa direção, um homem negro, que ambos conhecíamos de algum lugar, e à medida que ele foi se aproximando, né, foi ficando mais claro, aquele cara era o Wynton Marsalis, um dos maiores músicos de jazz de todos os tempos. Ele vira pro Cleidir e fala, "What's up, dog?" Tirou um cumprimento entre nós, toda vez que What's up, dog? What's up, dog? Aí eu tirei uma onda aí com os amigos. Não, porra, amigo íntimo meu, Whindersson Marsalis. Tinha WhatsApp, né, cara? Tá escrito WhatsApp, dog. Eu vejo seu rosto. Tá certo. É isso aí. Roberto, beijo grande. Beijo. Deu pra manter um pouquinho da saudade. Fica ligado aí, fiquem vocês ligados. Amanhã tem Cleito com Paul Ralphs e René Goya. E na sexta-feira eu vou estar aqui também com o Tedi Correia. Tá? Beijo grande. Imperdível. Grande beijo. Grande, valeu. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.